boa noite, meu povo. Estamos aqui com mais uma live, conversa de pai e filha, só que hoje é especial, hoje é conversa de pais e filha. Meu pai e minha mãe vão estar aqui. A gente vai estar falando agora sobre o tema como pais, como agir quando não concordamos com as atitudes dos nossos filhos. Como agir, gente, quando não concordamos com a atitude dos nossos filhos? Essa live a gente deu início nela na segunda. Só que infelizmente acabou a energia e não teve como a gente dar prosseguimento na live. Mas hoje a gente vai começar lá do início. Quem perdeu, não fique triste, porque hoje vocês vão pegar tudo do início. A gente vai falar tudo de novo. Até porque essa aqui vai ficar salva, se Deus quiser. Todo mundo, ó, cruzando o dedinho para hoje a energia não acabar, hoje não acontecer nada que impeça a gente de levar essa live até o fim. Enquanto isso, gente, enquanto eu não chamo nossos convidados maravilhosos, especiais, dá uma apertadinha bem aqui, ó, bem nesse cantinho aqui que tem essa setinha, tá vendo esse aviãozinho? E manda essa live para algumas 10 pessoas, umas 5 pessoas que tem filhos ou não, qualquer pessoa que você acredita que possa gostar desse conteúdo. A gente vai fazendo isso porque assim o nosso conteúdo tem mais alcance e a gente pode estar colocando mais pessoas para saber desse assunto maravilhoso e muito precioso também, muito importante. Vou colocar primeiro meu pai. Vamos ver se tá certo. Olá, olá! Olá! Tá me ouvindo bem aí? Tudo bem? Tá me ouvindo? Tô. Tudo certo? Como é que tá por aí? O frio chegou por aí? Tá frio, tô aqui em Caiapônia e tá muito frio aqui, viu? O frio aqui também tá aqui, ó, a parte que a Globo não mostra. É, A Globo não mostra, não. aqui também Vou tá um chamar, friozinho bom. vou chamar agora a nossa segunda convidada maravilhosa. Ela tá aqui com a live. O senhor tá conectado no Wi-Fi aí, papai? Porque não tá muito bom Tô. a conexão, não. Tá meio fraco, né? Isso. Olá, olá! Olá! Olá, oi, minha querida. Oi, meu cheiro! Saudade de você, bebê! Hoje estou longe de casa, né? Elas estão em Goiânia, eu estou em Caiapônia, 320 quilômetros diferente de casa, né? Mas Saudade. estou aqui. Saudade Mais também. Amanhã à noite eu conectado. estou em casa. Bem-vindo. Vai ser muito bem-vindo. Amém. Então, boa noite. Boa noite para quem já adentrou aí, para quem vai chegar ainda. É um prazer estar Isso. aqui mais uma vez. Se Deus quiser, hoje vamos seguir, né? Até o fim. Vamos Hoje a gente falar. consegue, né? Fazer essa live. Então, bora O lá. tema, o tema de hoje é como pais, como agir quando não concordamos com a atitude dos nossos filhos. Esse tema foi o mesmo que a gente começou a falar segunda-feira, só que fomos Uhum. interrompidos. Mas como eu falei aqui no início, para ninguém sair prejudicado, né? Não vamos começar do ponto que paramos, nós vamos começar do início, sim. Uhum. Tá salvo e também para ficar completa. Bora Ótimo. lá. Vou mandando beijo, A- a- beijo. Beijo para quem está chegando aí, beijo para a família. Bora Muito compartilhar aí, bem-vindos. gente. Vamos divulgar. Compartilha, envia para mais pessoas assistirem aqui, para muita gente ter acesso a esse conteúdo maravilhoso. Para começar, vou fazer a pergunta que eu fiz para vocês na semana passada. Uma pergunta, assim, cabulosa, hein? Foi, Presta atenção. foi anteontem, né? Na minha cabeça parece que foi semana passada. Tô... vocês como pais, em algum momento,
Já teve algum momento que as suas filhas fizeram algo tiveram alguma atitude que vocês não concordaram? E sempre, sempre. É contínuo, né? E em todas as casas, eu imagino que em todas as casas isso acontece, em todos os lares, porque há uma crise, uma diferença de gerações, né? Essa crise de gerações acontece, então não tem jeito. Tanto É tem, tanto tem situações que a gente não concorda, né? Isso várias e várias vezes. E também tem situações que as nossas filhas também não concordam com a gente. Essa discordância é vice-versa, né? Mas aí, Acontece dos dois lados, é uma crise de gerações, né? A gente pensa que... Exatamente. Mas nada como poder sentar, conversar, né? Ouvir, entender, respeitar o ponto de vista, Exatamente. que é algo fundamental. Procurar entender, porque às vezes nossos filhos falam não só com as palavras, mas falam com as ações, com as atitudes, eles expressam, verbalizam através do seu cotidiano. Aí cabe a nós, pais, que somos os adultos da relação, prestar atenção, estar atentos Exatamente. a essas dicas, né? a esses sinais. E bora lá, vamos sentar, vamos entender, vamos compreender junto o que está acontecendo. Aí, às vezes, a gente pode mudar ele, ou às vezes ele nos muda, né? E às vezes a Com gente certeza. pode mudar. E tem cada um respeitar a decisão do outro. Exatamente. E lidar com as consequências. Isso é importante, estarmos Exato. abertos a mudanças. Porque viemos de uma outra geração que tinha uma outra cultura, outros hábitos, costumes. Estamos em uma outra geração. Agora, cabe nós, adultos da relação, acompanhar, evoluir, crescer. E como é que vamos fazer isso? Senão, podemos aprender com nossos filhos, mas também podemos aprender buscando conhecimento em vídeos, estudos. Porque muitas vezes temos um preconceito sobre aquilo sem conhecer. E já rejeitamos aquilo que não conhecemos. Aí é onde é importante ouvir. Não, então me fala sobre. Eu quero entender. E a partir daí a gente pode chegar a um consenso, né? Nesse ponto que a senhora tocou aí, isso é um dos motivos pelos quais muitos filhos não querem nem escutar a posição dos pais. Por quê? Porque os pais ouvem querendo responder e não entender. Vem com julgamento, aí o filho fala assim, nossa, mas você nem conhece o que eu estou vivendo e já está me julgando? Né? Já está falando assim mal, que tá proibindo. Ou então, por exemplo, você discorda do tipo de amizade que seus filhos têm. Aí, nossa, pai, mas você nem conhece meus amigos, já está julgando desse jeito. Ou então, nossa, mas você nem conhece o lugar que eu frequento, já está falando que todo mundo lá usa droga? É o preconceito. Isso é o preconceito. Uma outra coisa que eu vejo nessa divergência... Senhor, pode pai? falar. Eu comecei a falar, mas falar ao mesmo tempo. Pode falar bem. Não. É que houve um atraso aqui de fala. Pode falar. Eu vejo muito nessa... Quando existe essa crise de... o que o meu adolescente está fazendo eu não concordo, talvez eu preciso entender, olhar para mim. Talvez é porque é eu que não estou entendendo. Não, talvez não seja ele, talvez seja uma expectativa que eu coloquei, que ele não é obrigado a corresponder. Às vezes, muitos pais, ele colocam expectativas, ou ele quer viver nos filhos um sonho que ele não viveu. Ou ele quer viver nos filhos algo que ele não experimentou e aí ele quer viver aquilo a partir dos seus filhos. E o filho não é obrigado a viver o sonho do pai. Às vezes a discordância também quanto a isso. Porque o filho quer, o pai quer suprir expectativas dele no filho. E está totalmente errado, né? Cada um tem que viver a sua vida. Às vezes muito ponto de discordância existe nisso.
Aí o pai fala assim, meu filho vai fazer um curso superior. Meu filho Ai, o Daniel falou que a minha imagem tá ruim aqui, é? Tá. Meu filho vai fazer um curso superior, mas o filho talvez não queira. E ainda mais hoje, nós estamos numa era em que a maioria das pessoas, nem muitos jovens, não querem nem fazer faculdade, ele quer ser youtuber, influenciador digital. Ele nasceu em uma outra era diferente da nossa, né? E a gente às vezes não entende isso. Isso, e vira só um julgamento. Não entende, não procura saber mais sobre, conhecer esse mundo. É mesmo, meu filho? Você quer ser um influencer? Você quer ser. Então você vai influenciar com o quê? Qual é o conteúdo que você quer passar? Não tem Isso. essa procura por buscar. Às vezes, o pai quer evitar um sofrimento do filho a partir das suas próprias Uhum. experiências. Não lembrando que cada um tem suas experiências. Às vezes, o pai, Uhum. o filho forme na faculdade, por quê? Porque talvez ele foi um empreendedor e faliu. Talvez ele quer. E aí ele não quer que o filho comece a empreender, né? Exatamente. E talvez o filho vai ser bem sucedido naquela área. Uhum. Pais que formaram, fizeram faculdade, mas não trabalham na área e estão frustrados profissionalmente e falam para o filho, não, você não precisa fazer faculdade, não. Faculdade hoje em dia não dá dinheiro, você tem que trabalhar em tal coisa, tem que trabalhar carteira assinada, você tem que fazer faculdade, arruma um emprego e pronto. É usar a minha régua para medir o outro, né? Não pode. Eu não posso usar a minha régua para medir outra pessoa. Aí, É verdade. Nem meu filho. aí cabe o que colocar, por exemplo, as vantagens e desvantagens nessa questão de escolha de emprego. O que isso, que vantagem somando ao meu prazer em estar lá, ao longo do tempo isso vai me trazer, né? Porque às vezes o pai fala sobre a questão de serviço fechado, tal. Eu entendo, sim, que é uma preocupação. A gente preocupa sobre o futuro, ter uma segurança, mas eu não quero trabalhar carteira assinada, mas então temos uma possibilidade de quê? De pagar uma previdência por fora, de ter ali um seguro Uhum. de vida. Então, assim, há outros meios, outros caminhos a ser percorrido, né? E muito disso. Tem alguns Chiano, alguns de nós aqui da Chiano, parece. Está dando microfoniazinha. Então, Algum telefone, foninho deve estar. Então, e às fala aí vezes, no bate-papo aí, se alguém tá ouvindo, se para vocês o som tá ruim. eu acho que é o seu aí. Tem alguma coisa chiando aí, tá vendo? Você tá mexendo em algum fio. Tá chiando. Então, temos que nos policiar, nós pais temos uma tendência, às vezes, a querer calar no argumento do nosso filho. Querer, tipo assim, não deixar que ele seja um argumentador. Quando ele começa a argumentar, a gente, no geral, às vezes podemos entender que é um desrespeito, ou que ele está, nossa, que insistente naquilo, que ele rebate muito. E isso não é negativo. Um filho que insiste, que argumenta bem, que rebate as suas ideias, nós estamos educando filhos para a vida. Não é, a educação ela tem que ser facilitada para mim, mãe, para o Wagner, que é pai, para nós pais. Não tem que ser fácil para nós. Nós estamos educando nosso filho para a vida. Então, é nós mesmos que tem que gastar aqui os neurônios, é buscar conhecimento. E olhar para esse filho que é insistente, que argumenta, que rebate, como algo positivo e ver e achar nisso vantagem. Porque um filho que argumenta aqui dentro de casa, que ele rebate, que ele é insistente, ele vai ser alguém lá fora, numa faculdade, ele vai ser alguém no emprego, na busca pelos seus direitos, na sociedade, onde ele estiver, ele vai ser alguém um filho que argumenta, que não aceita qualquer coisa. Né? Ele vai insistir pelos seus direitos, por
por aquilo que é o desejo dele na vida. Então, isso é importante. A educação, ela começa aqui dentro e segue para a vida fora. Com certeza. Hoje eu estava falando com uma moça na academia e eu falei para ela, falei assim, ó, ela comentou assim, nossa, parece que o relacionamento com os pais é a raiz dos problemas de tudo. Eu falei, não é que é a raiz dos problemas de tudo. É porque é o primeiro relacionamento e o mais íntimo da vida da gente. É o relacionamento nosso com os pais. Então, é a partir desse relacionamento que a gente aprende a se relacionar com o mundo. Exatamente. É esse padrão de relacionamento que a gente tem com os pais, de um filho com seus pais, que vai ser o relacionamento dele com o mundo. Com os colegas, com o futuro cônjuge, com o patrão, quando ele for trabalhar numa empresa. Tudo vai vir baseado, a base, a estrutura disso tudo vai ser lá no relacionamento com os pais. Por quê? Porque foi ali que ele aprendeu a se relacionar com o mundo. É o primeiro relacionamento da gente. É onde a gente aprende a se relacionar. Por isso que é extremamente importante a forma como nós corrigimos nossos filhos ou educamos eles. Você tem que tomar muito cuidado para não frustrar, para não quebrar dentro do coração dele, formar ele com alguma deficiência, com algum trauma, ele carregar, por exemplo, para a vida adulta. A Raquel falou agora sobre criança que insiste. Você impedir ele disso e ele ficar alguém fraco, alguém inseguro. A gente tem que pensar muito na hora que a gente corrige nossos filhos, que a Raquel falou isso mesmo agora, a gente está preparando ele para a vida, né? A gente está preparando ele para a vida. Então a gente tem que entender que é alguém que vai ser um ser humano na frente, que ele tem que dar certo. E dar certo é do jeito que ele quer ser, não do jeito que a gente, não é suprindo as minhas expectativas, né? Exatamente. E em todos os relacionamentos, não existe um relacionamento na vida que não haja discordância. Não tem... Hoje, se eu fosse conviver e amar apenas pessoas que eu concordo 100% com as atitudes da pessoa, ou com as escolhas, ou com tudo, aí eu tava lascada. Eu não ia amar ninguém. Eu não ia me relacionar com ninguém. A gente tem que saber discordar e ver o que há o ponto que liga, né? O ponto que te liga àquela pessoa, que você pode extrair ali de bom. Até pessoas que eu sigo mesmo, por exemplo, professores, pessoas que eu me espelho, nenhum deles eu concordo 100%. Nem com vocês. Falei, tô leve. Isso é liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Né? Liberdade de expressão, por exemplo, em momentos que a gente já teve aqui em casa, de eu falar com o meu pai de pontos, para o meu pai que é pastor, de pontos que eu discordo ou discordava da Bíblia. Exatamente. E mesmo que as nossas visões não ficam a mesma, porque não adianta, em alguns pontos a nossa visão continua diferente, mas isso em nenhum momento vira uma briga, em nenhum momento vira uma contenda, nada. Eu acho que é algo importante, que é um sinal de maturidade, tanto no relacionamento nosso com os nossos, com o cônjuge, ou com os filhos, em qualquer relacionamento. É quando você consegue discordar sobre algo sem brigar. Nós falamos isso na live, acho, não sei se foi na passada ou na live. Quando você consegue divergir sobre um ponto sem brigar, conversar, ficar no campo das ideias, você tá começando a amadurecer. O grande problema é quando a gente leva para o pessoal. Quando você diverge das ideias, eu penso que aquilo é comigo. Não é comigo, é com a minha ideia, é uma ideia diferente. Ainda mais um filho. Quando um filho pensa diferente, eu não posso achar que ele está me afrontando. Não, ele só está sendo ele. Né? Mas tem muitos pais que essa divergência de ideias começa a virar algo pessoal e aí vira uma briga, vira uma discórdia, vira um ressentimento. E na verdade não é isso. É apenas uma discordância. A gente está amadurecendo quando você consegue ouvir alguém dizendo que não concorda com você e conversar no campo das ideias. Não levar para o pessoal. Isso no casamento,
isso no relacionamento com os filhos, isso no trabalho, isso em qualquer lugar, né? Importante, isso daí é aquela questão que você chega a uma posição de respeito. Quando você Uhum. respeita o seu filho, ele vai entender esse diálogo aí como algo construtivo, produtivo. E não é da noite para o dia. É tempo, leva tempo. É uma construção para essa relação chegar, ter essa abertura. É construção, Exatamente. né? É algo diário, é cotidianamente. Não é algo lá esporadicamente, lá uma vez na vida, outra na morte, como se diz, né? Mas é cotidianamente você validar o posicionar do seu filho na relação, respeitar e se colocar nesse momento com respeito também. Não, o afrontoso é quando acontece o desrespeito, que é no tom da voz, que às vezes para a gente se colocar com respeito, se altera. Você fala forte, você fala com ironia, você fala com crítica, você fala com julgamento. Aí vai ter uma aceitação do outro lado? Nenhum relacionamento Com prossegue, certeza, tem uma não. durabilidade e tem um bom entendimento, uma recepção lá, que uma coisa é a forma que eu falo e a outra coisa é a forma que a pessoa é recebida. Se eu falo com agressividade, com afronta, mas se eu falo com liberdade, com sinceridade, sobre qualquer assunto, respeitosamente, da mesma forma, dando esse campo aberto para que meu filho seja respeitado e que ele fale aquilo que ele acha, que ele pensa sobre o fato e ser entendido e compreendido, as coisas vão começar a funcionar. Aí começa a fluir. Mas é uma construção diária de respeito, de amizade, de carinho, de admiração, porque às vezes costumamos pontuar muito mais aquilo que queremos mudança na relação, mudança na vida do outro, e não pontuamos qualidades, não pontuamos admiração. Se formos colocar na balança, às vezes, nós mais qualificamos, ou melhor, mais elogiamos, mais vemos qualidades, mais somos gratos por detalhes do cotidiano, ou mais criticamos, mais apontamos o dedo onde precisa melhorar. Aí, alguém pode me ouvir falando isso e falar assim, mas eu vou ter então que agradecer agora por qualquer coisa. Me ajudou na casa, vou ter que agradecer? Por que não? Né? Por que não? Oh, meu filho, obrigado. Que legal. Ressalte as qualidades. Por exemplo, aqui em casa, cada uma tem umas qualidades que faz e que me agrada muito. Eu costumo dizer, Rafa, ninguém arruma meu quarto como você. Digo para a Raíssa, minha filha, você organiza minha geladeira como ninguém. Então, assim, ressalte as qualidades. Ressalte as qualidades. A Gabi, pela mesma forma, tem as suas qualidades. E por que não ressaltar isso? Né? Trazer à tona, colocar na balança as qualidades que eu vejo, elogios, palavras de afirmação. Para quando vier aquelas palavras onde eu preciso tocar, onde eu preciso haver alguma mudança, alguma melhora, ela vai ter uma outra aceitação, né? Se bem que tem hora que eu acho que você fica elogiando aí pra gente continuar fazendo, viu? Você acha que eu não tô ligada na sua estratégia de milhões, né, queridinha? Ela acha que me engana. Uhum. Por que não Nessa ressaltar que ela questão, limpa a geladeira como ninguém? Ah, rapaz. Assim como é bom ouvir de vocês, mamãe, que comida gostosa, toda cozinheira, a hora que faz pode ser um prato cotidiano, pode ser um arroz, feijão e carne. A hora que vê a pessoa comendo, já fica assim, ó, olhando. Pelo menos para falar assim, ficou legal o tempero. Ficou fritinho do jeito que eu gosto dessa carne aqui, ficou no ponto. Esse arroz com essa pimentinha de cheiro, que delícia. Qualquer detalhe aqui envaidece a gente fica com mais vontade de continuar cozinhando. É assim, né? São os detalhes que vai motivando e que não custa.
E nesse quesito, eu aprendi muito com vocês. Porque seja o que for que a gente coloca na mesa, eu frito o ovo na parte da manhã, pro café da manhã, mamãe, obrigada. Eu faço um arroz com feijão e carne. Ah, que delícia, mamãe, tão obrigada. Faço um macarrão com carne. Mamãe, obrigada. Isso é um hábito de vocês. E por que não partir de mim também? Obrigada. Porque você organizou minha geladeira e limpou ela como ninguém. Obrigada, Rafa, porque organiza meu quarto como ninguém. Obrigada a Gabi, que lava as vasilhas, que limpa o fogão e com vinagre do jeito que eu gosto, como ninguém também. Então, isso é muito importante, né? É verdade. Com relação a Raquel falou agora sobre respeito dos filhos, uma coisa importante para os pais é o seguinte: quando você tem um filho criança, você aprende você já acostumou a impor. Vai banhar agora, vai fazer isso agora. A gente fala e o menino vai obedecer. A criança já obedece, você fala, faz isso, não faz isso. Só que o filho vai crescendo e na cabeça da gente que é pai, parece que ele continua pequeno. E quando ele chega nessa fase da adolescência, ele não quer ser tratado como criança. E a gente, se não tomar cuidado, você continua impondo como aquela criança. Você começa a ordenar e a impor como se ele ainda tivesse 6, 7 anos. E na verdade está com 12, 13, 14, 15, e a gente está falando. E isso vai soar para ele como um desrespeito. Talvez o pai não aprendeu a lidar com ele nessa fase. A entender que agora é um diálogo, é uma pessoa adulta com quem você está conversando, né? E às vezes, para o pai, ele não está percebendo. Mas o filho entende aquilo como um desrespeito. De um pai que chega e impõe, uma mãe que chega e impõe como se fosse uma criança. Né? Ele vai entender que para ele vai soar desrespeitoso. Nossa, seu áudio ficou bem ruim. Eu não entendi o que você falou por último. Tá ruim aí? Acho que a internet aqui tá meio fraca, né? Eu acho que é. Vou tentando, vou participando menos aí, porque senão vai ficar... Pode dar prejuízo na live, né? Mas vocês vão conversando aí mais. Deu quase tudo, eu não entendi muita coisa. Só o Mas final. o senhor tá ouvindo bem o que a gente tá falando? Tô. Sobre isso que o senhor falou aí... Eu tô ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo, não? Oi? Eu não entendi o final do que o senhor tinha falado. Eu disse que, às vezes, o filho cresce e o pai não percebe. E trata ele impondo como uma criança. E o pai, para ele, é normal, porque ele viu, para ele o filho ainda é aquela criança. Para o filho, soa desrespeitoso. Porque ele gostaria de ser tratado como um adulto. E às vezes o pai não trata. Às vezes o pai fala essa questão: não, vai tomar banho agora. Vai lavar isso aqui, vai fazer aquilo. Sabe um problema que eu vejo nesse tipo de pensamento? É porque a gente acha que argumentar é coisa que se faz só com adulto. Uhum. Explicar o porquê. Com o filho você fala assim, não é. Explicar o porquê que precisa fazer aquilo é só com adulto. E criança. Oi? E às vezes até já às vezes não é só criança, às vezes já está adolescente. Já tá naquela idade da adolescência para mais, para quase chegando na fase adulta, e o pai ainda está tratando, a mãe ainda está tratando como um adolescente, como criança. E não dialogando. Aí você fala assim, não, por que agora? Não, porque eu estou falando. Isso não é, isso é muito impositivo. E talvez ele vai machucar. Tem filho que vai obedecer, mas tem filho que vai se sentir muito machucado com aquela palavra, né? Até o filho que vai obedecer vai se sentir machucado. E até o Vai filho que não se sentir machucado, ele vai estar sendo machucado. Aí a consequência, ela vem de todos os jeitos, ele sentindo ou não. Isso aí tem que ser acostumado desde a infância. Na infância, a educação também não tem que ser impositiva. Vai por quê? Porque o seu pai tá mandando? Não é. Assim é mais fácil. Por quê? Porque dominar pelo medo é mais fácil do que dominar pelo argumento. É mais fácil, né? É mais do fácil que conversar, do que dialogar. Dialogar. Isso. E aí, quando você acostuma ter essa criação desde criança, você explicar, convencer, conversar, entender e escutar o ponto de vista do seu filho desde a infância, isso fica natural na adolescência. Você não precisa saber onde que virou a chavinha.
Porque sempre vai ter aquele respeito. Lógico que você Tá não vai certo, deixar a criança exatamente. fazer o que ela quiser. Não é assim. Não é libertinagem. Limites. É ter limites, mas para ter limites com respeito e não por medo. Porque não se enganem. Quando a criação é por medo, o filho ele só fica mais profissional em esconder. Ele se torna um mentiroso melhor. Exatamente. O Quantas medo não é um pessoas bom vocês educador, né? conhecem? Não é. Quantas pessoas vocês conhecem, vocês dois mesmos, que aprontam e fazem e fazem e fazem o que os pais não concordam, às vezes nem é errado, não é coisa errada às vezes é só o que os pais não concordam e totalmente escondido dos pais. Exatamente. Exatamente. O medo, a imposição adiantou alguma coisa? Não, só fez esconder. Isso crianças, Uhum. adolescentes e adultos. É o que eu disse outro dia, né? Os pais têm que desenvolver um relacionamento com os filhos para que em qualquer situação, aconteça o que acontecer, ele não vai correr dos pais, ele vai correr para os pais. Né? Quando aconteceu o negócio, assim, nossa, não conta minha mãe não, não conta meu pai não. É o contrário, ele deveria fazer o seguinte, deveria ter uma amizade tão grande entre os pais e os filhos, que quando acontecer qualquer coisa, eu queria conversar com meu pai sobre isso, queria conversar com minha mãe sobre isso. Que bom que os nossos filhos, que coisa seria se cada filhos pudessem ser abertos com eles, contar sobre tudo que está acontecendo e não houvesse julgamento ou condenações, houvesse ensinamento. Mas às vezes a maioria dos pais até ouvir, tem pai que acha desrespeitoso o filho falar para ele sobre o que pensa ou sobre o que fez de alguma coisa, ele se sente até desrespeitado em até ouvir o filho contar para ele alguma coisa, então o filho nem conta. Ou então ele quer bater, quer castigar, o filho corre e conta para outras pessoas. Ele vai conversar e vai pedir conselho para alguém que não ama ele como os pais amam. Por quê? Porque o pai é agressivo, é arredio e não construiu uma amizade com ele. Então é muito É triste isso, né? verdade. Uhum. Uma das coisas que eu vejo como grande problema que levou a essa questão de ter essa dificuldade de ter filhos e de lidar com com essas divergências de pensamento é porque culturalmente, há muitas gerações, a gente vem com a ideia de que os pais são sagrados. E a gente tem outra Uhum. ideia errada de que o que é sagrado você não pode questionar. Então a gente não questiona nada que a gente julga sagrado. E não é desrespeitoso, porque a gente tem uma concepção formada de que se eu tô questionando, eu tô desrespeitando. Se eu falar que eu não quero fazer de E não tal é jeito, verdade, né? ou tô sendo mal agradecido, ou tô sendo desrespeitoso. Isso é muito cultural. Você respeitar essa ideia de que honrar pai e mãe que tem na Bíblia não tem nada a ver com obediência cega e absoluta. Respeito não tem Verdade. nada a ver com obediência cega e absoluta. Exatamente. Até porque quem questiona, ele quer aprender. Quem questiona, ele quer compreender o ponto de vista. E se eu tenho se eu estou embasado no que eu falo, então eu tenho que conversar sobre isso aí. Se o meu filho, ou se qualquer pessoa quer conversar comigo sobre, talvez não é porque ele quer me desrespeitar, ele quer entender meu ponto de vista, ou ele quer colocar a opinião dele. E Exatamente, ou como eu mostrar disse o agora, pontinho, né? e como eu disse agora há pouco, a gente pode discordar sem brigar. E o Uhum. ideal seria isso, em que a gente pudesse ter opiniões conflitantes, opiniões diferentes e continuar conversando numa boa, né? Não se sentir desrespeitado, não se sentir desvalorizado, porque os nossos filhos pensam diferente, até porque é uma outra pessoa. Ele é um ser humano que está se preparando para ser um indivíduo seguro de si, que tem suas opiniões próprias e que sabe dialogar. Então a gente vai construir isso também neles, né? Às vezes, muitos pais confundem autoridade com autoritarismo, né? Uhum. Porque a autoridade você adquire ao longo com respeito. Respeitando, eles te respeitam. E isso, sim, eles vão ver em você, em nós, como autoridades. E não como chegando impondo, sabe?
sendo superiores, os grandes e os pequenos. Eu mando e você obedece. Eu grito e você cala. Eu dou ordem e você, ó, bate continência. E não é por aí. Não existe esse falar e ouvir. Fala de cá, eu ouço aqui. Né? Então, assim, isso é algo construído, respeitando o que se é respeitado. Né? Então, assim sendo, ninguém vai tirar a minha autoridade de mãe. Né? Eu fortalecendo esse laço com as minhas filhas, essa amizade, essa construção de respeito, elas vão ter em mim essa autoridade, mas não uma sargentona, alguém que manda, alguém que dita, mas não. Uma ditadora, né? Uma ditadora. Mas, pelo contrário, vai ver em mim uma amiga, uma companheira, uma conselheira, alguém com que se pode contar, alguém que vai ser convidada para estar ao longo da vida. Não precisa de mim impor querer estar lá, mas eles vão querer na caminhada da vida, né? É verdade. Assim, alguns pontos que a gente pode trazer a nossa consciência quando a nossa vontade divergir da vontade dos nossos filhos. Quando você discorda do seu filho, da atitude dele ou de alguma coisa, tem alguns pontos aqui para você trazer a sua consciência. Primeiro, vivemos em épocas diferentes. Sim. Então, com certeza, isso tem 100% de influência. Sim. A sua infância não foi igual ao do seu filho, então, assim, a adolescência não foi igual, não tinha os mesmos estímulos, não tem a mesma cultura, não é igual. Então, isso aí já muda gritantemente totalmente, coisas, né? As circunstâncias. Outro ponto. Eu não preciso criar um mini eu. Com certeza. Com certeza. Educar é trazer à superfície, é despertar o melhor do outro. Não o meu melhor nele. É o melhor dele nele. Né? Melhor dele nele. E o meu papel é facilitar isso. Ser uma facilitadora disso. Sabe? Tirar de dentro dele essa essência. Alcançar isso. Enxergar isso. E isso é ao longo. É no cotidiano. É no desenvolver diário. Né? É no café da manhã, é no almoço, é no jantar, é no dia a dia. Prestar atenção ao longo da vida, nessa caminhada. É trabalhar, orientar, mas não modelar. Né? Não fazer desse filho, como a gente disse várias vezes, uma massinha de modelar. Né? Tenho 3 filhos, são 3 Raquel, né? A minha imagem e semelhança. Queremos ser deuses, né? Só Jesus, só Deus mesmo, que nos criou a imagem e semelhança dele, né? Mas nós não. Exatamente. Nós criamos seres indivíduos com suas características, com as suas qualidades, com seus defeitos, assim como nós também, né? Temos os nossos defeitos, como pai, como ser humano, nas relações, né? E tem coisas que faz parte do nosso DNA. Assim é os nossos filhos também. Né? E aí cabe a nós respeitar isso. Sim. É assim, e às vezes alguns pontos que tem divergência nem é porque é errado. É só diferente. Porque pensa diferente. É gosto diferente, é vontade, sonhos, interesses, porque são indivíduos diferentes. E naturalmente vão ter que querer coisas diferentes. E não é porque quer ser diferente que é errado. Não. Eu vejo muitos às vezes pais, até foi porque assim, eu é que estou errado. Às vezes sim. Quando eu questiono, eu acho que por isso que é importante. Quando você vai conversar com um filho, por exemplo, em vez de você impor ou de você ordenar, você começar a fazer perguntas. Perguntar sobre, fazer ele pensar sobre o que ele está falando, sobre o que ele está fazendo, você levá-lo a pensar, a tomar as decisões dele, não porque você impôs, mas porque ele se enxergou.
O Platão fazia muito isso, ele chamava de maiêutica. É uma técnica de conduzir as pessoas através das perguntas. E perguntando sobre ele, e aí, mas o que é isso? Igual alguém disse que uma vez ele falou para é avançar sempre e não recuar. Se você recuar, você vai para uma posição Pai, a parte do estratégica para que o general aí não inimigo... tá dando pra entender nadinha. Tá, não? Agora deu. A parte do general. Meu. Falei que o Platão falou pro general. Ah, o Platão falou para o general, ele chegou para o general e perguntou o que é coragem. E o general disse, coragem é avançar sempre. Aí ele falou assim, mas se você recuar para um local estratégico, para que o seu inimigo avance melhor, ali você tenha vantagem na batalha. Falou, também é coragem. Então, o que você acha que é coragem? Coragem é saber avançar e saber recuar na hora certa, objetivando a vitória. Então o cara mudou, ele está errado. Ele não falou para o general, você está errado. Não é isso. Mas ele começou a levar o cara a pensar, ele começou a conduzir, ele fazia muito isso, conduzia as pessoas através das conclusões que ele mesmo vai tirar. Ele conduzia o seu filho através das conclusões que ele mesmo vai tirar, e não as suas conclusões para ele. Oi? Ele estimula o pensamento. Quando você faz perguntas, Ele estimula o pensamento para que ele tire as suas próprias conclusões, né? E não impor as minhas conclusões goela abaixo nele para dizer assim, não, é assim, é desse jeito, você está errado. Às vezes você cala, mas você não conhece. Você cala, mas você não mudou a ideia dele. Você só fez alguém calar. E é muito ruim quando em qualquer relacionamento... Fez alguém calar e dificultou o acesso da próxima vez. Dificulta, exatamente. Da próxima vez você está fechando o acesso. Você está quebrando uma comunicação boa e saudável que poderia haver. Você está quebrando essa corrente de relacionamento. Você está quebrando esse diálogo. E vai ficar cada vez pior. Eu acho que a base dos relacionamentos, uma das bases, né, é o respeito. E o respeito, ele tem que vir dos dois lados, de todos os lados. Porque a gente tem uma coisa assim que o jovem, o filho, não pode desrespeitar o pai nem a pau. Mas o pai pode respeitar o filho? Pois é, não pode jamais, né? Tem até uma frase, tem na internet assim, ó, engraçado, né, que o pessoal da geração antiga acha desrespeitoso quando a gente não deixa eles desrespeitar a gente. Porque é tipo assim, eu falo no tom que eu quiser, com a ironia que eu quiser, e você só cala, porque eu sou sua mãe. Falo mal de tudo que você faz. Exatamente. É. Te julgo, grito, xingo, porque tem pais que xingam, né? Falam palavras que ferem, que colocam a autoestima desse filho lá embaixo, apontam, em vez de motivá-lo, apontam erros e mais erros. E ali, aí depois, naquela que tem esse filho, tem essa troca de respeito, de carinho, de admiração. Não, eu vou falar com meu pai, mas minha mãe, porque eles vão me entender e tal. Não, a primeira oportunidade, eles vão procurar os amigos, é a rua, é o mundo aí fora. Né? Onde e sabe qual é o problema? Sim. Sabe aquele ditado assim que o maior sonho do oprimido não é ser livre, é ser o opressor? Exatamente. Infelizmente é isso, né? Em alguns pontos, os pais foram humilhados na infância pelos os pais deles e aguentaram tudo calado. Porque naquela época, ou se aguenta calado, ou se aguenta com um tapa na boca. E aí chega para os filhos e quer que os filhos aguentem calado de novo. Só que essa geração já veio com mais voz. E aí chega aqui e o filho fala alguma coisa, fala, não sei o que eu fiz para merecer. Eu nunca respondi meu pai. Meu pai falava comigo muito pior do que eu falo com você. Em outras palavras, meu pai me desrespeitava muito mais. E eu não me defendia. Por que você está se defendendo? Por quase que matava. você... Quase matava. Meu pai quase me matava. E eu ainda respeitava ele, eu ainda amava meu pai. Gente,
Ficar calado não é sinal que você está respeitando, é sinal que você está com medo ou está oprimido. Não é Uhum. sinal de respeito 100%. Eu conheço uma amiga nossa, né? Alguém da nossa família. Quando ela conta isso, eu quase morro de rir. Hoje ela ri como algo engraçado também. Hoje, né? Mas quando a mãe dela vinha, brigava, batia nela. E ela não podia falar nada, né? Mostrar ali a sua dor, nem falar nada. De alguma forma, ela queria... como fala? Expressar. Expressar. Para Aí, vazar. aí ela disse que onde a mãe dela ia andando, ela fazia assim, ó. No dizer dela, ela tava pondo língua pra mãe, Mostrando botava língua sem dentro. mostrar. E ela conta isso hoje, quase morre de rir. Quando a mãe dela ia, ela ia assim, mostrando língua aqui dentro. Mas, ou seja, não tô mostrando, mas tá dentro dela, ela tava mostrando língua pra mãe dela. Então, assim, às vezes calava, mas aqui dentro, tava falando muita asneira, muito assim, você vai ver, quando eu crescer, eu não vou aguentar isso, eu vou sair dessa casa, né? Eu não vou... vai ser na primeira humilhação que eu pego minhas malas, não tem nem pra onde ir, tadinho, não tinha nem pra onde ir. Mas já ficava aqui Mas isso dentro. aí, nesse momento, não tinha nem para onde ir. Mas ir Mas alimentando esse sentimento, alimentando, chega na hora e entra no primeiro relacionamento que tiver, o primeiro isso, relacionamento Exatamente. mancado, só pra tóxico, sair de casa. todo Só pra só sair para de sair de casa. casa. Muitos, já viu Vai isso demais? sofrer, Muitas vai pessoas, sofrer. né? Uhum. Infelizmente. E vai carregar uma Uma amargura no pergunta. coração do resto da vida, às vezes, né? Porque o pai, que deveria ser um amigo, a mãe, que deveria ser amiga, criou uma lacuna. Porque ele quer muito mais ser respeitado do que ser amado. Né? Quer muito mais, você me respeite, mas na verdade, ele está só colhendo os frutos do medo que ele está implantando. Que respeito é totalmente diferente. Respeito é, o Exatamente. que, é aquilo que acontece. Oi? Tá me ouvindo? Concordei com você, exatamente. Sim, Estão me ouvindo ou não? Tam, Parece que travou. sumiu. Tem hora que sumiu, mas some aqui, agora né? parece que voltou. Pode Voltou? seguir, pode falar. Respeito e medo são coisas diferentes. Apesar que nas atitudes são até parecidas. Mas é diferente alguém que respeita com alguém que tem medo, né? O medo ele só funciona na frente. Leva as pessoas a fazer outras coisas pelas costas. O respeito é aquilo que me leva a agir até na ausência. Dos pais, ele pensa nos pais. Um adolescente que respeita, ele pensa nos seus pais em qualquer situação. Um adolescente que tem medo, aproveita a ausência para fazer outras coisas. A gente tem que construir respeito, amizade. Um Muito mais do adolescente que medo. que respeita, consulta o pai, já fala na Exatamente. sua. Pai, tô pensando de fazer tal coisa, porque sabe que vai ser Se tiver esse respeitado. canal aberto para comunicação, né? Ainda mais se ele tiver uma porta aberta de diálogo. Ele não vai querer conversar com outra pessoa. O problema é que tem muitos pais que estão deixando essa porta do diálogo para outras pessoas, porque ele impõe, porque ele cria medo, porque ele ameaça, ele bate, ele castiga, Coage com então, palavras. ele coage com palavras, ele está fechando a porta de comunicação para o filho dele. E aí ele não consegue ser amigo. E quando o filho precisa falar, quando o filho está sofrendo, quando o filho está passando por qualquer coisa, vai procurar outra pessoa que não ama, que não tem o mesmo coração que o pai e a mãe têm para ele. Mas infelizmente Ou não tem a mesma oferece. experiência. Às vezes a outra pessoa que o filho vai procurar até tem uma boa intenção, mas não tem a mesma experiência que os pais podem dar. Uhum, com certeza. Aí você perde uma oportunidade maravilhosa de ensinar, porque você impõe, né? Porque você briga, você fechou a porta, você fechou a comunhão Fechar a parte da comunicação. Pode dizer, mamãe? da comunicação. Outros, às vezes, têm preguiça da argumentação, aí é mais fácil apenas dizer não. Mas não por quê? Por que É. não? Porque eu falei que não aí. Falei não e não. E pronto. Ué, mas Eu por sou quê? seu pai, eu sou sua mãe. Eu sou sua mãe. Mas aí não é resposta.
Não por quê. Vamos embora sentar. Não por quê, então. Vamos argumentar sobre, né? Porque os nossos... Porque às vezes alguns pais nem sabem o porquê do não. Tá falando não só por costume e pra proibir. Às vezes... Se chegar na parede mesmo, ele nem sabe por que tá falando não, se brincar. Exatamente. Às vezes dizemos não, porque sempre ouvimos não sobre aquilo. Nós crescemos com este não sobre esse ponto que o filho traz para nós. Então a gente já passa um não para frente. A gente não quer nem para parar para pensar. Nem vamos lá, vamos conversar. Ele vem com argumento, eu vou argumentar também. Não. É preguiça, dá trabalho. Dá muito trabalho argumentar, conversar. Né? Então é mais fácil falar, não, calar ele no não. Outras vezes, sim, o não, pela mesma questão, assim, eu falei horas atrás, eu não conheço sobre, tenho um preconceito daquilo, eu acho que aquilo é errado, né? E já digo não, mas não busco conhecimento sobre, né? E quantas vezes eu mesmo já falei não, por que não? Ou então, por que você fez isso? Aí a criança vem falar o porquê, você já cala ele. Tá me respondendo? Uai, mas você perguntou. Uai, mas você me perguntou, eu não posso responder. Né? O Whindersson Nunes, ele faz show e fala muito sobre isso. Eu quase morro de rir, porque gente, ele é muito real. Ele mostra bem a realidade. Muita realidade e muita mãe. E aí ele não sabe se ele fala, se ele cala, porque se ele calar, por que você está calado? Você está emboado? Aí você não vai falar, você está muito respondendo. Não me responde, não. Cala a boca, menino. Ué, mas você me perguntou, agora você mandou eu calar? Eu quase morro de rir, porque assim, é muita realidade de muita gente. Então, aprender, conhecimento adquirido é conhecimento a ser compartilhado também. E isso é muito importante. A gente nunca para de crescer. E se nossos filhos devem e aprendem com a gente, por que não aprender com eles? Por exemplo, muitos assuntos, teto de vidro, vamos dizer assim, né? A gente estava em uma comunidade tempos atrás e por várias vezes nós tínhamos reuniões com esses assuntos abordados. Alguns assuntos assim, meio teto de vidro. E eu amava, porque era algo assim algo desconhecido para mim. E eu gosto muito de conhecer aquilo que é desconhecido para mim, né? Porque às vezes eu tenho um preconceito sobre, né? E já renego, já reprovo, já não aceito, né? Já falo que é errado, né? Que isso não é de Deus, que isso é do demônio. Tá aí um ponto. Às vezes, mesmo que... Vamos entrar e falar sobre isso, só uma pincelada na religião. Às vezes, mesmo que a gente acredita que a nossa religião é a mais perfeita do mundo, é a única que é certa, é a única que é a top, não significa que seu filho vai pensar igual. Exatamente. E tem que ser respeitado. Você pode ensinar a sua religião para o seu filho, você não pode impor. Exatamente. Você pode mostrar o que é bom, o que você aprendeu, suas experiências, levar eles para estar com você lá quando é criança, mas não impor. Exatamente. Vamos só supor, se você não sabe outra argumentação sobre o assunto, a não ser que Deus não gosta, que não é de Deus, se você tem um filho ateu, acabou seus argumentos para tudo que é errado. Né? Não pode porque Deus não gosta. Aí o seu filho não acredita em Deus, você vai bater nele até ele acreditar? O que vai acontecer então, né? Uma coisa interessante é isso aí. Se você quer argumentar, quer conversar com seu filho, então eu acho assim, você descobrir o que é o assunto e estudar sobre isso. A gente hoje tem tanto acesso a informações de que a graça. gente pode aprender. Às vezes a gente ignora e quer impor, talvez você nem sabe o que está falando. Eu vi, por exemplo, um videozinho, é até engraçado na internet, né?
Um cara que chega naquela cidadezinha do interior falando pros velhinhos, falou, ó, fiquei sabendo que seu filho tá usando Twitter. Aí o velhinho fala assim, tá de jeito nenhum, ele é homem, tá de jeito nenhum. Não, não tá usando nem. Aí fala pra um velhinho, fala, estão falando por aí na cidade, seu filho tá usando Twitter. Se você estiver usando, eu chamo a polícia. Ele não vai achar nunca um trem desse. Sabe, alguém que não... Ele nem estuda, ele nem sabe o que ele tá falando. Em nenhum momento E às vezes ele tem nem pais que pergunta estão assim, argumentando ó, com o os que que é filhos sem Twitter? saber. Hã? Bem, e esses pais dessa cidadezinha aí, e nem pararam de perguntar assim, ué, mas o que que é Twitter? Então, exatamente. Porque faltou ele, não falta o que que é esse pai? Se ele quer conversar sobre isso, vamos estudar o que que é isso. Vamos estudar sobre o assunto para conversar com base. Mas não para impor o que eu penso. Porque às vezes eu estou pensando totalmente errado. Trazer argumentos Pensa se a mãe chega, válidos. o filho chega em casa do serviço e fala, vem cá, fiquei sabendo que você está usando Twitter agora, vem cá e tal. Começa a brigar com a menina, né? Então, ou então o pai chega, ó, você vai pra cadeia, rapaz, eu vou chamar a polícia, você tá usando Twitter? Quer dizer, uai, tô, pai. Não, não pode usar um trem desse, tá, começa a ficar bravo e começa a danar com o pai, o filho começa a rir. Não faltou esse pai estudar um pouco, saber o que que ele tá falando? De repente é só o ponto de vista, o pai está totalmente enganado, faltou abrir a mente. E alguém diz que mente é igual paraquedas, Uhum. só funciona se estiver aberto. Se não abrir, não funciona. Exatamente. Se não abrir, é só uma mochila. É verdade. Mas assim, às vezes, os pais estão até certo na opinião deles, mas não tem Aham, argumentos. exatamente. Os jovens de hoje têm acesso a tanto conhecimento de graça na internet que para defender o argumento deles, vai procurar tudo. Então, vocês também têm que colocar. Porque se o pai chega assim, descobre, vamos supor que o filho está fumando. Assunto pesado. Drogas. E aí ele chega e fala pro meu filho assim, ó. Pro filho, Isso. filho, você vai usar isso aqui, você vai parar na Cracolândia, vai morar na rua. E é assim, ó. Aí passa pelo mendigo e fala, é assim que fica quem usa droga. E aí o menino tem acesso a uma pessoa que está há 15 anos usando uma maconha, por exemplo, um cigarro, e que não teve prejuízo aparente nenhum na vida. Qual que é a conversa que ele vai dar conselho? O pai tem que procurar aquele que ele vai dar, qual é o argumento que ele vai dar mais peso? Para o cara que ele conhece que está fumando há 15 anos, ou para o pai que aparentemente, até onde ele sabe, nunca fumou, e só está falando que quem fuma é os drogados da rua. Não, tem que conhecer. Ó, filho, você quer usar isso? Ok, usa, mas o prejuízo que você vai ter é o prejuízo real, que já é muito. Não precisa inventar prejuízo. É só conhecer o prejuízo real que já existe. Fala, ó, ok, você quer usar? Tá. Então, o meu papel como pai é te divertir, te orientar. Olha aqui pra você ver, ó. Isso aqui pode acontecer, isso aqui é consequência, isso aqui pode trazer, e esse vai ser o mal, e você vai ter esse prejuízo cognitivo, vai ficar mais lento, vai ficar mais chongo, sua mente vai funcionar mais ruim, assim, só que coisa baseada naquilo. Agora, a partir disso aí, você quer fazer isso? Você mostrou para ele, você tem base no que você está falando, né? Você mostrou com algo que é palpável para ele. E não apenas, não, porque eu não acho, porque eu não Porque é do concordo. capeta. Por que você não... É porque é do capeta. Capeta nem usa Twitter, né? Se usa, às vezes usa, não sei. Né? Verdade. Nem sei se usa, né? Fazendo perguntas para ele, que futuro ele quer? Onde ele quer chegar? O que ele quer fazer na vida dele? Quais são os sonhos dele? Quais são os projetos dele? Isso que ele está querendo descobrir com essas consequências colocadas aí, como a Raíssa Queiro colocou. Será que você vai conseguir chegar lá onde você projeta? Isso te aproxima ou te afasta do seu sonho? Aí. Então, fazendo pensar. É fazendo pensar. Né? Exatamente, nós falamos agorinha, né? Mostrar ele, fazer ele tirar as próprias conclusões a partir dos pensamentos dele. Exatamente. Para que ele entenda, não que você imponha. Porque o que você impõe talvez não dura muita coisa.
fazer ele chegar a partir dos pensamentos dele, estar aberto a ouvir o ponto de vista dele e também se abrir antes de se fechar, tá pronto para mudar de opinião. Outro ponto também é, apesar de que muitas vezes ele não vai mudar de opinião, mesmo ele não mudando de opinião, não ter divergências, ter respeito e amor, apesar disso. Uhum. E quando esse momento chegar, que ele não mudar de opinião e que você estiver incomodadíssimo porque a sua opinião é a melhor e o seu filho não está ligando para a sua opinião que é top, comece a pensar, por que que isso me incomoda tanto? Realmente isso vai trazer um prejuízo grande para o meu filho ou é a minha visão disso aqui? Por que que eu tô tão incomodada com essa atitude do meu filho? Será que eu conheço o suficiente dessa atitude, desse comportamento para me incomodar tanto? Né? E de onde vem esses valores que às vezes a gente quer impor nos seus filhos? Vem de onde? Vem do que seus pais te ensinaram? Ou vem da religião? Nem tudo que os seus pais ensinaram a você como adulto hoje, os seus pais como idosos, ensinaram para você, vale para você ensinar para os seus filhos. Os tempos são outros, a gente aprende, a gente cresce e aprende. E evolui. Então, a evolução também acarreta em abrir mão de alguns conceitos. Pode dizer, Ana. E toda ação tem uma reação. Tudo que se faz tem as suas consequências próprias, né? Então, ele já vai ser muito punido já pelas suas próprias consequências do erro. Então, não precisa de vir uma outra punição sobre, né? Porque aí, neste momento, cabe nós, pais, chegar junto e já não chegar assim, já vazando um estardalhaço todo e não deixando ele se expressar a sua dor, a sua decepção. Porque se eu tenho uma amizade, um respeito pelo meu filho, ele vai se abrir, vai. Olha, infelizmente, eu falhei, não te ouvi e deu nisso. Aí será que cabe a mim falar assim, te falei, tá vendo? Podia ter me escutado, né? Mas não escuta. Mas é assim mesmo. Quebrou um pau no ouvido. Nossa, essa expressão eu nunca ouvi na minha vida inteira. Parece que quebra um pau no ouvido. Não é da minha época também, não. Acho que a minha mãe acabou de inventar. Minha palavra com risco na água é a mesma coisa? Não. Essa eu já ouvi. Mas o meu papel, nesse momento, cabe o quê? Mas e aí, meu filho? O que você achou disso? O que você sentiu sobre? O que você está pensando? O que te levou a querer isso? O que te levou? E agora? Você acha que compensa repetir de novo? São perguntas. Às vezes contar a sua experiência. Exatamente. Muitos pais querem só reprimir o que o filho fez, por exemplo. Só dando um exemplo. O pai, na infância, mentia. Ou fez um pequeno furto. Ou mexeu com experimentou alguma droga. Aí ele não quer contar pro filho, tá? Porque pensa que contar aquilo pro filho vai incentivar. Vai dar a ousadia pro filho cometer aquilo. E aí ele impede uma conexão, porque contar seus erros, contar sua vulnerabilidade, traz conexão também. Com certeza. Você pode contar e contar as consequências que você teve com aquilo. Fala assim, ó, olha, filho, eu não quero que você faça tal coisa, porque eu também fiz. E quando eu fiz, a minha consequência foi essa, e essa e essa. E foi tão dolorido para mim que eu jamais quero que você sinta essa dor também. Fazer isso tem um resultado muito mais positivo do que arrotar a perfeição e fingir que você não sabe daquilo que você está falando só porque você está falando para ele não fazer aquilo, só porque você é só um ser superior e iluminado que tem todas as respostas prontas. Exatamente. Porque E isso afasta mais do que aproxima, na verdade, né? Exatamente. Porque quando você se coloca acima, você está deixando de se conectar com seu filho.
com qualquer pessoa, não é só o filho, mas quando você se colocar acima, você perde a oportunidade graciosa de se comunicar. Aí, ó, mamãe tá falando aqui, Você ó. perde a Que a mãe oportunidade dela falava graciosa pra ela. de se colocar no nível Que dele. E aí, de ser amigo dele, né? Tu parou aí? Travou? Não, acho que travou só pro senhor. Porque eu tava ouvindo minha mãe tava Ah, falando na hora que o senhor começou. ok? eu não vi, não. Né? Porque tinha travado. Então, assim, a mamãe colocou aqui, ó, que a mãe dela falava para ela que parecia que tinha quebrado pau no ouvido. Ou seja, põe pau no ouvido e quebra para não escutar. Né? E isso é Essa expressão já vinha onde então que saiu. Tá é, absolvida. Já vi que você não inventou é essa expressão. Tá absolvida o muita idioma. gente já falou isso. Nesse quesito aí que o Wagner estava falando, sobre a gente. Porque todos nós já erramos. Fomos crianças, fomos jovens, fomos adolescentes, como se diz? Fomos rebeldes. Sim, Normal! Em algumas ações, atitudes, tivemos consequências. E por que não compartilhar sobre? Né? Eu tive muitas consequências de ações, coisas de criança. Eu era mais velha, então, ao mesmo tempo que eu era uma menina muito responsável, muito comprometida com meus irmãos, o cuidado, mas também eu era tipo assim, meio que a chefe da gangue também. Então, assim, acabava fazendo muita bagunça, que tinha consequências também. E, por algumas vezes, a consequência vinha mais sobre mim, porque eu era, como diz minha avó, eu era mais velhona, né? Por exemplo, vou contar um fato aqui que aconteceu, não lembro mais que idade que eu tinha, mas eu era criança para pré-adolescente, mais ou menos. Nós estudávamos no centro, né? E eu ia mais os meus irmãos, tinha um cuidado com eles, porém, criança, né? Aí na época da Páscoa, a gente era pobre de marré, 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 né? Aí o que a gente fazia? Ia pra loja americana, comer ovo quebrado. Aí, se não tinha ovo quebrado, a gente quebrava. criminosa. Criminosa ela. Aí não tinha ovo Furava quebrado. tartela de A iogurte. gente quebrava, olhava para um lado, para o outro, quebrava um ovinho e comia. Eu dava pro Daniel, pro Tom e pro Ziel. E tinha mais uns 3 coleguinhas junto, né? Era uma gangue. Aí um dia eu fui pega, nós fomos pegos lá. A justiça sempre vence. Veio 2 guardas, gente, vocês não estão entendendo. Veio 2 guardas e foi perguntando: quem de vocês estava quebrando? Eu vi que vocês quebrou lá, quem? Aí todo mundo com medo. Não foi eu, não, foi fulano. Chegava no fulano, não foi eu, não, foi Bertano. Não foi eu, não, foi Cicrano. Até chegar em mim, eu tive que assumir, né? Falei, foi eu, moço. Aí, gente, mas ele me deu uma lição de moral tão grande. Falou assim, eu falei, eu pensei que podia. Porque tava Eu pensei que quebrado. podia. Eu pensei que podia comer, porque tava quebrado. Ele falou assim, se eu chegar na sua casa e tiver uma travessa de doce aberta lá, se você não me oferecer, eu posso chegar e pegar? Já assim, ninguém me oferecer? Pode, Fábio, pode, ué. Lá em casa pode. Só você vai pra ele, ué. É por isso que eu peguei aqui, porque lá em casa pode. Aí eu falei assim, Vocês é mala. não, gente, que Elohim, morrendo de medo, vocês não estão entendendo, eu queria morrer, eu parecia um grilinho desse tamanho, perto de um gigante Golias na minha frente. Aí ele falou assim, que me fez uma pressão, falou que ia fazer eu lavar os banheiros, me fez uma pressão. E eu pedi, pelo amor de Deus, moço, eu nunca mais vou fazer isso. E eu já passou 1001 bolinhas na minha cabeça. Pensei, gente, eu vou demorar aqui, vou lavar banheiro, esses meninos vão ficar na onde? Vou chegar tarde lá em casa, vou falar o quê pra mamãe? Gente, foi uma tortura que nunca mais. Fiquei muito Ia falar pra vovó que era bandidinha. Bandindinha. Bandidinha. Eu fiquei muito tempo sem
entrar na loja americana. Eu tomei trauma de entrar. Toda vez que eu entrava lá, eu lembrava daquele dia. Aquele dia vinha a memória aqui do guarda me parando e chamando a minha atenção. Então, assim, ali foi uma consequência que precisava da minha mãe me bater, brigar comigo. Não precisava. A minha ação teve uma consequência terrível para mim. Eu já estava envergonhada, fiquei com muita vergonha. Nunca mais. Aquilo ali foi uma lição. Então, muitas das consequências das coisas que nossos filhos colherem já é ali vamos dizer, um castigo. Já é uma correção para eles. Já é uma disciplina para eles. Então, não precisa de nós chegar junto e mandar a chibata em cima de novo. Porque as consequências naturais de tudo nessa vida vai ter. A consequência de uma gravidez precoce, a consequência de eu entrar no mundo das drogas, a consequência de um roubo, a consequência de entrar na fofoca, de eu mentir, toda mentira. Minha mãe falava assim, que toda mentira tem uma perna curta. E quando essa perna curta chega, é muita vergonha, sabe? É muito descaramento assim, para você encarar, é muito sofrimento, é muita dor. Então, todas essas ações nossas já tem consequências. Então, assim, muito disso não precisa de a gente pôr, como se diz, no cantinho do pensamento, cantinho da disciplina, já vim com o sermão da montanha. Porque se você já teve. Conscientizar e acolher. Porque se a gente já teve uma rotina pautada em respeito e amizade, diálogo e verbalizar tudo, argumentar tudo isso, quanto ele, mesmo assim, não ouviu, não foi convencido e quis, porque filho, eles têm os seus caminhos, fazem as suas histórias, né? Então, e quis pagar para ver, vamos dizer assim, ele quis pagar para ver, ele vai colher. Agora, cabe a mim dar acolhimento nesse momento. Abraçar e dizer, meu filho, minha filha, estou aqui, independente das circunstâncias, estou aqui para te ajudar. Um exemplo, a senhora contou uma história sua. Um exemplo meu aqui também, eu já era adolescente, se eu não me engano. Sem aprofundar demais, que eu também não vou ficar me expondo aqui, não. Mas enfim, fiz uma coisa errada, que eu já sabia que era errada, não foi novidade para mim. Fiz uma coisa errada. E nisso teve a consequência do meu pai ter sido chamado. Meu pai foi chamado e eu lembro que ele teve que escutar algumas coisas. Acho que o senhor está confundindo, acho que o senhor está lembrando, mas não é da mesma coisa. Mas, enfim, teve meu pai escutar algumas coisas, escutou algumas coisas falando de mim. Eu fiquei com muita vergonha de falarem de mim daquele jeito pro meu pai. Fiquei com tanta vergonha, tanta vergonha, tanta vergonha. E aí eu peguei e falei pro meu pai assim, pai, desculpa o senhor tá ouvindo isso aqui por mim. Desculpa o senhor tá tendo que ouvir, o senhor tá tendo que passar por isso. E ele falou assim, minha filha, eu te amo. Eu passaria por isso várias vezes se fosse preciso. O que me dói é porque tá falando de você. O que me dói é ser você passando por isso. Eu queria que você não estivesse passando por isso. Se eu pudesse, eu não queria que você passasse. Se fosse falando sobre mim, eu não importaria de ouvir várias vezes. O que me dói é ouvir que estão falando de você. Naquele dia, aquilo me doeu tanto, me constrangeu muito mais do que se eu tivesse apanhado, do que se eu tivesse colocado de Com castigo. certeza. Aquilo ali eu pus na minha cabeça e falei assim, nunca mais meu pai vai ter que passar por nada parecido comigo. E isso eu já era grandinha, eu não era criança mais, eu era grandinha já assim. Eu coloquei assim, foi tão interno aquilo ali, tão interno que nunca mais. E foi uma consequência que teve, porque as atitudes, naturalmente, ela tem consequência. Os erros têm consequências naturais. Os pais têm que ser mais refúgio e acolhimento do que julgamento. Você não é o policial da cela do seu filho, aquele o juiz, né? Você é um acolhimento. Exatamente. Os pais têm que ser o lugar onde os filhos querem correr quando a coisa fica ruim, né? Exatamente. E não lugar para falar assim, nossa, pai, não do meu pai. Tô te ouvindo não, papai.
Minha internet está ficando pior, tá sumindo aqui, tem hora. Pois é, a gente não ouviu o que você falou por último. Ah, eu falei assim que o filho, quando o trem aperta, ele tem que ter uma amizade tão boa com o pai que tem que ser o lugar para onde ele quer correr, tem que ser o abraço que ele quer receber. E não o medo de ser reprimido, ser condenado, ser castigado, né? Ele tem que encontrar no pai apoio, abraço, ainda que com isso também vem uma correção, vem um ensino. Mas ele tem que sentir o amor, acolhido dos pais, para que ele busque nos pais refúgio e não corra deles, Exato. né? Exatamente. Nem sempre, infelizmente, eu coloco aqui, ó, nem sempre você vai conseguir conscientizar seu filho das consequências. Uhum. Infelizmente mesmo, algumas consequências ele vai ter que passar por si só, É. para aprender. Algumas coisas E ele vai negativas, às aprender vezes, só ele depois que aprende passar. passando, só. E quando ele passar, não esteja lá para apontar o dedo e falar, tá vendo? Eu falei que ia fazer isso, tá vendo? Se Uhum. tivesse me escutado, seja o braço aberto e falar, ô meu filho, quando eu falei aquilo, era isso que eu queria evitar. Mas já que eu não consegui evitar antes, agora eu tô aqui para te ajudar. Exatamente. E você continuar a ser apoio até quando ele erra, né? E é isso mesmo. E agora, o que vocês querem falar aqui pra gente fechar essa live que já tá com 1h17? Uau! 1h e quanto? E 17. 17. Nossa! Então eu quero agradecer a Passou cada um que rápido. ficou até aqui. Espero que você, em algum momento, também esteja vendo essa live e possa ser edificado. Espero que você compartilhe com mais pessoas. Se você tiver pais com problema com criação de filhos, mostra essa live. Se precisar de conversar sobre isso, nos procure também. Eu e minha esposa Estamos a abertos. gente sempre aconselhou casais. Se você quiser conversar sobre isso, pode falar com a gente. Sobre qualquer relacionamento, a gente também está disposto a ajudar, a estar junto, né? Compartilhe isso. E que bom que vocês ficaram até aqui. Que bom que você participou. Se você entrou agora e não participou, não viu a live, assista depois. Se permita ser edificado. Se permita aprender alguma coisa com a gente. E eu sinto muito prazer em poder estar nesse bate-papo aqui com a minha filha e com a minha esposa, né? Não esqueça da foto, Ah, Gente, é. ó, vamos tirar viu? um print nosso aqui agora. Deixa eu arrumar aqui. Mas não faz igual meu pai, não, tá? Que posta o print tudo cagado mesmo. Eu tirei da sua careta, né? Então, Arrasamos, gente. e quero deixar aqui o meu beijo, o meu abraço e até a próxima, que se Deus quiser. E mães, não se culpem. Nós estamos numa caminhada de evolução, de crescimento, de avanço. A gente aprende todos os dias, a gente erra. Nós não chegamos a um ponto de perfeição na relação. Nós estamos crescendo, assim Uhum. como nossos filhos estão avançando como filhos, evoluindo como filhos, nós estamos avançando e crescendo como pais também. Da mesma forma que no dia do Exatamente. nascimento nasceu um bebê, nasceu uma mãe, assim vai crescendo uma criança, um adolescente, um jovem, e assim a mãe vai junto, os pais vão junto, errando, acertando, e o importante é ter muito amor, paciência. Não é fácil? Não. Não é fácil. Porém, é uma caminhada de prazer, é uma caminhada de muitas alegrias, de muitos sorrisos, em meio aos dias de lágrimas também, porque faz parte da caminhada, de qualquer relacionamento, mas que tenha muito mais abraço, que tenha muito mais sorriso, muito mais beijo, muito mais palavras de afirmação e de carinho. Não deixe de expressar o seu amor, o seu carinho e admiração pelo seu filho. Diga que você o ama, que o admira, né? Construa esse laço um dia após o outro, todos os dias se fortalecendo. Minha filha, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Estou apaixonada por essas lives, porque junto a gente cresce. Beijo. Eu que agradeço. Eu tô apaixonada. Muito obrigada pela presença de vocês dois. Sempre topando participar de tudo que eu proponho. É É um uma honra prazer. para mim aprender com vocês e dividir com vocês também a minha visão de tudo.
Muito obrigada. Beijo, Quem bem, chegou- saudade de ti, até amanhã. Beijo, amanhã estou em casa, viu? Quem chegou na live do meio pro final, ou perdeu o início, chegou só no finalzinho aqui agora, vai estar salva, vai estar no feed, vai estar no meu e do meu pai. Não tem como colocar em 3 feeds. Só tem como colocar um colaborador. Então vai ficar meu e do meu pai, mas vocês podem vir ver de novo, podem assistir do início, podem mandar para outras pessoas assistirem, podem comentar o que acharam nos comentários, tá bom? Muito obrigada, um beijo e até semana que vem. Semana que vem tem mais. Até mais, pessoal. Obrigado por participarem.